Olá, bom dia a todos. É um prazer estar conectada e conversar um pouco com vocês sobre ergonomia e como alguns conceitos poderão ser aplicados agora nessa nova situação de trabalho que eu trabalho em home office. Bom, fiquem à vontade para mandar as suas perguntas. Caso queiram também, compartilhe conosco como que está sendo as suas principais dificuldades na casa de vocês e como que vocês estão fazendo para poder superá-las. Afinal, todas as nossas rotinas foram alteradas, né? Rotina de escola, rotina de trabalho, rotina das nossas casas. E essa nova situação implica novos ajustes e novas adaptações no nosso dia a dia. E são sobre alguns ajustes que nós vamos conversar um pouco aqui agora. Eu vou começar então falando um pouco, de uma maneira resumida, o que é ergonomia e depois eu vou apresentar alguns itens que nós elencamos aqui, como vocês poderão aplicar nessa nova fase que estamos passando agora. Bom, ergonomia é uma ciência que estuda a adaptação do trabalho ao homem, visando trazer melhorias com foco no conforto, segurança e eficiência. E o conforto, segurança e eficiência, tanto nos aspectos físicos, na parte cognitiva, na parte organizacional e também nas questões ambientais. Quando eu falo ergonomia no aspecto físico, eu acredito que é que vocês possuem mais familiaridade, que é quando nós vamos conversar um pouco mais à frente, que é estudar e pensar qual que é o melhor mobiliário, qual a melhor mesa, melhor cadeira. Ela também trabalha sobre manuseio de carga, a ferramenta. Vamos pensar no melhor altura para o ajuste do seu computador. Isso é referente à ergonomia física. A parte organizacional, ela trabalha sobre regras, política, organização do trabalho, a jornada de trabalho, comunicação e até satisfação com o seu trabalho. A parte cognitiva trata-se de concentração, atenção, memória, percepção, tomada de decisão. E a parte ambiental, a ergonomia avalia 3 variáveis, que é a iluminação, o ruído e o conforto. Aí você fala, Carla, é muita informação, é muita teoria, como que isso vai acontecer na minha casa? Vocês vão observar que na teoria elas são diferentes, mas na prática elas são quase que inseparáveis. Muitas vezes o aspecto físico ele influencia no organizacional, o ambiental ele influencia na sua questão cognitiva, na verdade eles estão juntos, né? Quase que nós não conseguimos fazer essa separação. Então vou partir agora com algumas dicas, nós separamos aqui 10 dicas, foram elencadas a partir das dúvidas que nós já estamos recebendo, né? A equipe já está recebendo as principais dificuldades das pessoas, então partindo delas nós criamos 10 itens, mas fiquem à vontade para que vocês possam encaminhar quais as outras dificuldades, como que nós podemos ajudar vocês a aplicar, tá? Então eu vou começar falando da regra número 1, e essa regra não é diferente quando você está na indústria. Por quê? Nós ergonomistas, quando vamos até uma indústria identificar os principais riscos, nós temos uma dificuldade maior, ou talvez não seja a palavra correta, né? Nós precisamos de ter um esforço maior para conseguir implementar as questões organizacionais. Vocês vão perceber que na casa de vocês também não vai ser diferente. Então, quando você está na empresa, você já sabe a sua jornada de trabalho, onde você vai trabalhar, como as regras funcionam, quais são as políticas da empresa. Então, isso é a regra número 1 que você precisa fazer dentro da sua casa para poder implementar essa nova situação de trabalho, né? Afinal, nós temos que fazer um certo ressignificado da sua casa. Então, lá era um ambiente com outro propósito e agora você está trazendo uma proposta de ser também o seu ambiente laboral. Então, a regra número 1 é conversar com as pessoas que estão na sua casa e fazer essa reformulação. Como que a jornada de trabalho vai se adaptar à jornada, à rotina da sua casa. Então, essa é a primeira coisa, conversar com seus parceiros, né? Quem serão agora as pessoas que você vai ter relações durante a sua nova jornada de trabalho? Marido, filho, parente, sobrinho, vizinho. Então, as pessoas que estão nesse ambiente de trabalho precisam compreender que você está em casa, porém você vai ter algumas regras de trabalho, principalmente de determinados horários, e isso eles precisam entender. Antes de pensar em mesa e cadeira, esse é o ponto crucial. Se as pessoas não conseguirem compreender e te ajudar na formatação dessa nova rotina da casa, entre aspas, do trabalho, também aí você começa os principais problemas. Que esse trabalho, este ponto, ele vai desencadear os outros. Problemas até, né, de satisfação, de estresse,
e outros demais. Então a primeira regra número 1 é conversar com as pessoas da sua casa e fazer essa organização. Depois que todos compreenderem que você está em casa, mas vai ter uma jornada de trabalho, a indicação número 2 é que você, um dia antes, faça a sua rotina de trabalho. Exemplo, no trabalho você sabe que trabalha de 8 a 5, tem o seu horário de almoço e tem suas pausas. É importante que você também tenta estabelecer na sua casa essas mesmas regras. Então, 8 horas, tem um determinado tempo para você levantar, para você tomar um café, para você conversar com as pessoas, depois volta para o seu posto de trabalho e siga essas regras, isso vai te fazer muito bem. Eu estava conversando essa semana com muitas pessoas e muitos estão relatando que estão trabalhando muito mais em casa do que no trabalho. Mas isso nos faz refletir e pensar se realmente estamos com uma sobrecarga de trabalho, né? Nós sabemos que muitas áreas que estão trabalhando em home office estão tendo uns trabalhos um pouco que dobrados, né, nessa época, principalmente RH, pessoal de comunicação, então estão trabalhando um pouco mais. Mas é importante a gente observar e refletir se a organização não está sendo bem adequada, por isso você tem várias pausas durante o dia, isso faz com que você faça essa hora extra, ou realmente precisa ter uma organização. Então é um ponto a refletir. Então eu conversando com essas pessoas, nós fizemos nós apoiamos toda a equipe do SESI nessa reorganização da jornada de trabalho para que a pessoa não tenha essa sobrecarga, né? E realmente até aproveite esse tempo a mais. Muitas precisam, né? Muitos de nós, então gastam 1h, 1h30 do transporte da casa até o trabalho. Então vamos pensar por um lado positivo que nós estamos ganhando essas horas para fazer atividades e fazer coisas com a nossa família. Então essa organização é fundamental e que você cumpra. Até mesmo as pessoas observando esse comprometimento em cumprir essas horas, isso acaba buscando mais o engajamento dos demais, né, dos filhos, das pessoas que estão ali visualizando esse seu comprometimento, em não ter as devidas interrupções em momentos inoportunos. E outro ponto também é que esses pactos, eles vão ter que ser feitos e repactuados muitas vezes. Então, porque a gente tem que ter muita paciência e entender que isso é novo para todo mundo, principalmente para quem tem filhos. Né? Os filhos estão vendo a mãe dentro de casa, mas não pode interferir, não pode gritar, não pode chamar da sala. Então, fique com calma, muita calma nessa hora, né? E façam essas organizações e esses repactuações quantas vezes forem necessárias. Vamos lá para o ponto 2. Agora nós vamos escolher um ambiente de trabalho. Então vocês entenderam primeiro a parte organizacional e agora nós vamos focar um pouco mais no ambiente de trabalho. A escolha ela tem que ser observada além das questões imobiliárias. Tá? Então vamos observar, por exemplo, qual o local da sua casa onde tem uma menor movimentação? Eu vou fazer isso na cozinha? Vamos pensar se realmente é um melhor lugar. Eu vou fazer isso na sala? Pode ser que seja. Vou fazer isso no quarto? Pode ser que também seja. Nesse momento nós não estamos olhando mobiliário. Vamos pensar mais nas questões da movimentação, como eu falei, da rotina da sua casa, porque isso vai impactar na sua produtividade e também nas questões mentais. A partir dessa parte, né, a partir disso, da definição de onde é um ambiente menos movimentado, nós então vamos pensar no mobiliário. E aí, hoje, né, ontem também conversando com umas pessoas, ela estava falando, olha, me passa então algumas dicas, como que eu vou fazer? Eu não tenho uma cadeira igual a cadeira do escritório. E aí vem aquela pergunta, qual que é a postura ideal? O que é o ideal? Vocês acreditam que existe uma postura ideal, uma correta, onde você vai sentar, braço 90 graus, né, pescoço reto? O que acontece? A postura ideal é aquela que te favorece fazer algumas adaptações e ajustes. Então isso vai depender de cada pessoa. Então se hoje você tem uma cadeira, que é o caso dessa que nós estamos apoiando, você tem uma cadeira da sala, que ela tem encosto mais reto, você tem uma outra cadeira na cozinha, que ela não é tão reta, mas ela é um pouco mais confortável. Qual que eu vou usar? Usa as duas. Então em determinado momento você usa uma, depois você usa a outra. Porque eu estou falando, a posição ideal é aquela que você consegue fazer algum tipo de ajuste, que não te coloque igual um robô. Na verdade isso não existe. Então, isso vai precisar de muita criatividade, né, e percepção também do seu corpo, para que você consiga ter a sua jornada de trabalho assim, o mais normal, o mais próximo da normalidade possível.
Outra dúvida também muito comum é em relação à altura do computador. Qual que vai ser a altura do computador? Né? Eu não tenho um ajuste, eu não tenho um suporte. Então você vai colocar em uma altura que você não tem que fazer flexão e nem extensão do pescoço. Você vai fazer uma leitura, vai ficar próximo, né, reto assim ao seu olhar. Mas o que eu vou usar? Eu não tenho um suporte. Você pode colocar pivos, você pode colocar uma caixa de sapato. Então esses ajustes vai depender muito do que você tem e também da sua criatividade para isso. Um ponto importante quando a gente fala de cadeira é que você tem que ficar com os pés apoiados ao chão. Quando isso não é possível, você precisa conseguir algum implemento para que você possa apoiar, e aí podemos usar novamente a ideia da caixa de sapato. Então esses são os principais itens e os questionamentos que a gente vem recebendo ao longo da semana. Deixa eu ver o que tem aqui também de importante. Ótimo. A questão, um ponto muito importante também na escolha do melhor ambiente de trabalho, né, pensando nessa movimentação menor de pessoas para que ele favoreça a sua concentração, é que a falta dessa concentração, além de baixar a sua produtividade, vai também te trazer um estresse, uma ansiedade muito grande de dar respostas ao seu trabalho. E aí me foi apresentado essa semana uma pesquisa interessante que foi feita pela Universidade da Califórnia em 2018, e o resultado é que nós demoramos em média 23 minutos e 23 segundos para voltar novamente uma concentração anterior. Pensando isso como um parâmetro, imagine se você durante o dia tiver várias pausas, vários recortes no momento que você tem que fazer um relatório, redigir um e-mail, fazer uma leitura, escrever alguma coisa. Imagine o quanto que a sua produtividade vai abaixar. Então, essa questão de concentração, né, ter um espaço para que você tenha um ambiente para concentrar melhor, isso é fundamental. Então, algumas dicas também, principalmente o celular, né? Hoje nós temos aí lives durante todos os dias, muitas informações interessantes, outras nem tanto. Então, o celular, no mesmo momento que ele pode ser muito bom para nós, e também pode ser aqui um grande vilão. Então, nós recomendamos que você tire as notificações, para que você tenha uma tranquilidade maior. E outra sugestão o fato de estarem trabalhando em casa, né, a forma de comunicação hoje com a nossa empresa, ou é via WhatsApp, ou é via e-mail. Então, o fato de toda hora você olhar o e-mail para ver se alguém mandou alguma coisa, se um colega, se tem alguma demanda, olhar o celular, isso vai te atrapalhar. Então, a sugestão é colocar o celular para ele despertar mais ou menos entre 1h30 a 2 horas. E o momento que você vai fazer isso, você vai perceber. Se você já colocou esse telefone para ele te lembrar que você vai ter que olhar essas mídias, você vai ver que vai conseguir concentrar muito mais. Então faça, né, todo o seu trabalho, e aí depois de 1h30 ou 2 horas você vai ter o feedback, né, do retorno, que está na hora de você acessar as mídias e ter então saber como está o seu trabalho. A partir disso você toma um café, conversa com a pessoa, olha o seu e-mail, olha o seu WhatsApp e depois volta para o trabalho novamente. Então essas são algumas dicas, as que mais nos chegaram, né? Por isso nós elencamos alguma delas. Não podendo também deixar, não é por último e também não é a menos importante, depois da jornada de trabalho, até aproveitando a companhia da família, por que não fazer um alongamento, por que não fazer uma ginástica junto com eles? Isso pode servir até de recompensa para os filhos, né? Olha, deixem a mamãe trabalhar e aí depois, no final do dia, nós vamos fazer um alongamento. Isso pode fazer parte também da negociação de vocês. Bom, essas então foram algumas das informações aqui que nós separamos e estamos aqui à disposição para responder alguns questionamentos, caso vocês já possuam aí. Bom, a gente tem uma equipe aqui, né, que está toda preparada, pegando aqui as perguntas. Bom, vamos lá. Estou trabalhando em casa nesses dias, mas tenho dificuldade em me concentrar. O que pode ajudar a manter o foco em casa? Essa questão da concentração realmente é o ponto assim, mais crítico, né, que nós estamos observando nessas demandas, inclusive até o questionamento de uma pessoa. Essa concentração ela vai partir dessas dicas que eu falei, que para nós tirarmos as distrações do telefone. E em casa, né, algumas pessoas que estão entrando agora a partir do dia 1º, ou as pessoas que já estavam em home office, vão observar que
ela realmente é fácil de nós sairmos, né? É fácil distrair. Né? Hora você passa em frente à televisão, hora alguém já aproveita que você está em casa, já conversa, aproveitando, e aí, me explica aquilo, né? Um filho, alguém te chama. É muito fácil essas distrações. Então, a forma de você reduzir vai depender do primeiro passo, que eu falei com vocês, que é a organização da sua rotina de trabalho. A partir do momento que você tiver essa definição, né, essas regras pactuadas com as pessoas envolvidas dentro da sua casa, ela vai ficar mais fácil. No mais, é tirar essas notificações de celulares, e essa dica que deu certo para mim é você colocar um horário para que ele possa te lembrar, né? Então você vai ter um feedback externo falando que você está na hora de acessar o seu e-mail, o seu WhatsApp, então você vai conseguir controlar a sua concentração, vai conseguir concentrar com mais tranquilidade. Outra pergunta, essa aqui também, né? Estou fazendo home office com os meus filhos em casa, isso está sendo muito normal. Quais as dicas você daria para que isso não atrapalhe a minha produtividade? Com os filhos nós temos que ter mais criatividades ainda. E aí eu estava brincando essa semana com as pessoas, porque, né, alguns artigos, tanto do LinkedIn, quanto até aquele relatório do Fórum Econômico Mundial, eles nos mostraram assim, várias habilidades que as pessoas precisam ter para as próximas profissões do futuro. Eu falei que esse é um ótimo momento de nós desenvolvermos essas habilidades, né? Entre ela empatia, facilidade de trabalhar com problemas complexos, relacionamentos. Então, bom que nós temos que aproveitar essa grande oportunidade para depois atualizar o nosso currículo e ao voltar para o trabalho nós já vamos ter várias habilidades desenvolvidas. E nesse caso específico, para você que tem filhos em casa, é realmente conversar com eles para que eles compreendam esse novo ressignificado de espaço de trabalho agora, que a casa também vai ter, né, vai ter que ter uma parte ou um determinado período do dia que você vai estar em trabalho. Principalmente depois dessa informação, né, que é a informação nova que nós estávamos conversando essa semana, que eu trago para vocês, que até o tempo que nós demoramos para voltar novamente a um raciocínio, conseguir concentrar, é um tempo muito grande. Então, um cuidado nessa organização, ela é fundamental para que você consiga ter uma boa produtividade. Mais algumas perguntas? Caso vocês queiram também compartilhar conosco quais estão sendo as principais dificuldades, não precisa ser pergunta, né? Mas como estão sendo as principais dificuldades? Comentar sobre as dicas de iluminação. Essas questões ambientais, elas também são muito importantes, né? E a ergonomia, ela estuda tanto as questões da iluminação, do ruído e a questão do conforto térmico. Dentro da possibilidade, é você conseguir trabalhar próximo à janela para que você tenha uma iluminação natural e, não sendo possível, ou vendo a necessidade de ainda estar um ambiente escuro, que você precisa forçar um pouco mais, né, a sua visão, aproximar um pouco mais da tela, ou você então vai entender que está precisando de um apoio aí na iluminação. Então, sempre deixar ao lado não suporte, como que eu posso falar? Como que vai ser aqui a equipe de produção? Como que é o nome daquela lâmpada suporte? Uma luminária. Olha, o nome luminária sumiu da cabeça. Uma luminária ao lado para favorecer, para que você não tenha que ficar, né, fazendo muito esforço para fazer as suas leituras, ver e-mail, fazer os seus relatórios. Dicas para adaptar a sala de jantar e evitar dores. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de sala de jantar, sempre eu vou olhar com um olhar macro. Quais são os horários que esses ambientes eles vão ter maior movimentação? Então, são ambientes que você, primeira coisa, qual que é o horário que essa sala vai ter muitas pessoas? Na hora do almoço, na parte da manhã tem muitas pessoas lá próximo? Na hora do almoço, é mais no final do dia? Primeiro se organize para entender qual vai ser o período de menor movimentação desse ambiente, porque isso vai interferir na sua concentração e também automaticamente na sua produtividade. E depois nós vamos pensar nesses ajustes físicos, tá? Então a minha cadeira é uma cadeira que não tem suporte, então ela é muito dura, não dá certo. Então a gente pode pensar até mesmo colocar uma toalha. Então, o que está te incomodando é o assento duro? Então é pensar numa toalha ou num outro pano para que você fique de maneira mais confortável. E é aquilo que eu falei.
O ideal, né, a posição ideal é aquela que vai te dar a possibilidade de fazer algumas mudanças. Você pode mudar, eu tenho uma cadeira de jantar e tenho uma outra? Sim, você pode em determinado momento mudar a cadeira para que a outra te favoreça nessa mudança de postura. Então você vai ter que ouvir muito o seu corpo, ter essa percepção para entender aonde está começando a incomodar e aí fazer os ajustes dentro dos móveis que você já tem na sua casa. Aqui fala, né, para evitar as dores, e aí o fato até dos móveis da casa não ser os móveis adequados, né, nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Os alongamentos sempre serão bem-vindos durante a jornada de trabalho, ou no início, ou no final. Inclusive amanhã vocês vão ter uma live muito interessante que vai falar de promoção à saúde, que também, além da alimentação, vai falar também sobre dicas de alongamento. Dicas de comunicação para a equipe que agora estão distantes. As comunicações, elas estão sendo feitas geralmente por e-mail. Tem outras empresas que têm outros canais, né, específicos, intranet, mas eu percebo que a grande forma de comunicação, até mais ágil, está sendo pelo WhatsApp. É importante também, tanto a parte da liderança, como as pessoas, como os liderados, ter também esse alinhamento de horários para essas comunicações, né? Então, se você pactou com a empresa que a sua jornada de trabalho vai ser de 8 às 5 ou de 9 às 18, é extremamente importante que as comunicações começam a ser essa interação, mesmo que por via online, seja a partir desse horário. Até para que a pessoa, num tempo antes ou um tempo depois, já esteja disponível para as outras ações, as outras atividades dela do dia a dia, né? Isso é importante para que a pessoa não tenha uma certa ansiedade para o tempo todo ver o e-mail, ter que dar respostas, né? Eu não posso ser a última a responder, eu preciso estar sempre atenta. Nós precisamos colocar aí uma limitação nessa história de ficar o tempo todo atenta. E isso é importante, ter esse alinhamento prévio entre os líderes e os liderados. Como você avalia a carga mental dessa condição de trabalho em casa? Essa é uma situação muito nova, né, para todas as pessoas. As pessoas que a gente vem conversando e dando consultoria, há uma pressão de uma sobrecarga mental maior não são todos os casos, né, mas a nossa experiência vem que as mulheres estão tendo uma sobrecarga, porque além das questões do trabalho, ela tem também as questões da casa, do filho, e ter que se dividir com isso tudo, não está sendo muito fácil. Nós temos as nossas ferramentas para fazer as avaliações de carga mental dentro do trabalho, da jornada de trabalho, né? Mas não sei se ela seria aplicada na sua residência nesse momento. O que nós sabemos é que toda essa mudança, ela realmente, não sendo bem administrada, ela pode sim trazer um aumento, uma sobrecarga mental desses trabalhadores. Por isso que essas dicas sobre a organização do trabalho, organização do seu horário, organização da sua nova rotina, seja bem estabelecida, até mesmo pensando muito mais na sua questão física, da sua questão mental. Principalmente isso. Mais perguntas? Acho interessante, um monte de perguntas. As pessoas estão compartilhando também como que elas estão fazendo, as dificuldades. Várias pessoas estão pedindo também para que essas dicas, né, essas 10 dicas que nós solicitamos aqui, sejam disponibilizadas no site. A equipe de comunicação já está produzindo, isso vai estar em todos os nossos canais oficiais, vai estar no Instagram, no Facebook e também no site da FIENG. Bom, a equipe agora já está falando que está na hora de encerrar. Eu agradeço a participação de todos, né? Nós precisamos de muita paciência nesse momento, né? Isso tudo vai passar, né? Em breve nós vamos voltar na nossa rotina normal, rotina de escola, rotina da sua casa, rotina do seu trabalho, né? E o resultado disso tudo vai ser a forma que vocês estão conduzindo esse processo. Esse vai ser o verdadeiro resultado. Eu encerro aqui agora essa live, mas deixando que estamos todos à disposição, né? Todos do Sistema FIENG à disposição de vocês. Muitas respostas ainda não foram respondidas, mas nós vamos
junto com a equipe, providenciar para que todas elas sejam respondidas. E nos canais oficiais do Sistema FIENG nós estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos, que vocês tenham um ótimo dia.